Olá pessoal, boa tarde, mais uma aulinha hoje. Vou falar sobre equações do segundo grau, já foram até gravadas em outros momentos aí, equações completas, incompletas, lá utilizando a forma de Bhaskara, só que hoje eu vou falar de soma e produto das raízes. É um método aí para a gente resolver as equações do segundo grau, sem ter que utilizar aquela fórmula aí que a maioria acha fórmula grande, aquela fórmula resolutiva, ou também chamada fórmula de Bhaskara. Bom, então tá o tema da hoje aí, vamos lá então resolver aqui a primeira. Para a gente resolver essas equações, nós temos que ter uma pequena fórmula aqui na cabeça. Então, a fórmula da soma das raízes é menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. E o produto das raízes, eu vou ter que pegar o coeficiente c e dividir ele pelo a. Então, quando nós fazemos isso aqui, nós encontramos então a soma e produto das raízes. Então, os coeficientes aqui, A, B e C, que aparecem, são os mesmos lá que a gente utiliza para resolver lá a equação normal. Então, vamos resolver aqui a primeira. Nós temos aqui, então, na letra A, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Bom, aqui os coeficientes A, B e C, o aluno tem que saber também verificar quais são. Então, o A aqui está com x ao quadrado, quem está com x ao quadrado aqui não está aparecendo, mas aqui tem um número 1. Então, o A é 1. O coeficiente B é o valor que está com x, nesse caso aqui é o menos 5. E o nosso coeficiente C é o 6 positivo. Para utilizar aqui esse processo, gente, o aluno é bom ele ser bom de tabuada, saber ler a tabuada básica ali de 1 a 9. E outro detalhe aqui, geralmente quando nós utilizamos soma e produto, é quando nós temos o A1. Então, o primeiro caso aqui, que é o mais fácil, quando o valor do coeficiente A é 1. Também conseguimos fazer quando o A não é 1. Só que para isso, tanto o coeficiente B quanto o coeficiente C tem que ser uma divisão exata. Nesses casos, a gente consegue encontrar mais rápido. No caso que é a divisão que não é exata, a gente consegue resolver também. Só que vai perder muito tempo tentando. Então, eu sugiro utilizar a fórmula do soma e produto somente quando o A for 1 ou a divisão aqui for um valor exato aqui do coeficiente B pelo A e coeficiente C pelo A. Então, reparem que aqui na letra C nós vamos ter uma divisão exata. 4 por 2 e 16 por 2. Então, eu sugiro uma sugestão de só aplicar então esse método de soma e produto para esses casos. Porque fora esses casos vai ser muito mais demorado, vai dar muito mais trabalho do que calcular lá pela fórmula resolutiva. Então aqui, ó, eu tenho que, se eu somar o x1 mais o x2, eu vou ficar com aquele valor que foi que eu passei a fórmula ali em cima, que é menos o b sobre a. E o caso aqui, o menos o b é menos 5. Então cuidado que esse menos é da fórmula e o b aqui é menos 5. Dividido por a, o a é 1. Então, somando as duas raízes ali, a raiz 1, x1 mais o x2, eu vou ficar com o valor 5. Por isso é interessante fazer quando o a é 1. Ele não vai alterar aqui em nada. Ou seja, então a soma das raízes é igual a 5. E o produto das raízes, gente, produto é uma multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar o x1 pelo x2, é só eu fazer, então, c sobre a. E o valor do coeficiente c é 6, e o a é 1. 6 dividido por 1, 6. Então, bem fácil agora aqui para a gente montar aqui para resolver. Então, já vamos resolver. A gente só estava descobrindo aqui que a gente tem inicialmente que iniciar com essa formulazinha. Então, eu tenho que, se eu somar dois valores, eu vou ficar com o número 5, que está aqui em cima. Ou seja, se eu somar as duas raízes, eu vou ficar com o valor 5. E se eu multiplicar as duas raízes, eu vou ficar com o valor 6. Então, fazendo isso aqui, nós resolvemos então essa equação do segundo grau, se nós conseguimos descobrir aqui os mesmos números que satisfaçam as duas sentenças. E aqui sugiro sempre começar pela multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver que colocar esse aqui, o 6 vezes 1, 6 vezes 1, perdão, 6 vezes 1 é 6. Só que se eu somar 6 mais 1 dá 7. Então não dá. Então encontre outros dois valores aí que multiplicados dá 6. Eu tenho 2 e tenho 3.
2 vezes 3, 6. E quando eu somar 2 mais 3, é 5. Então pronto, a equação já está resolvida. Então significa que o x1 é 2 e o x2 é 3. Resolvido então sem ter que aplicar ali aquela fórmula resolutiva. Vamos aqui então para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu coloquei aqui então, que é a letra B. X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Então vamos aplicar aqui as duas formulazinhas da soma e produto e determinar os possíveis valores. Então aqui, eu vou até fazer mais rápido agora, eu vou utilizar aqui a fórmula da soma, é menos o b sobre a. Então vai ficar menos, o b aqui é menos 8, então vai ficar menos 8 sobre 1, que é o a. Isso vai dar 8. E o produto das raízes é c sobre a. O coeficiente c vale 12. Dividindo por 2, por 1, né? O a é 1. Dividindo por 1, então o a aqui não está aparecendo, mas o a está aqui, o a é 1. 12 dividido por 1 dá 12. Então, a soma das raízes é 8, ou seja, se eu somar as duas raízes, eu vou ficar com o número 8. E quando eu multiplicá-las, eu vou ficar com o número 12. Então eu tenho que encontrar os dois valores que satisfaçam as duas sentenças. E aqui, né, está bem visível, mas supondo que o aluno está ali, aí ele começa lá com 12 vezes 1. 12 vezes 1, 12, ok. Só que quando eu somar 12 mais 1 dá 13. Então o 12 e 1 não serve. Então sempre comece pela multiplicação. Você vai achando ali dois valores que multiplicados então dá 12. Então nós temos o 3 vezes o 4. 3 vezes 4, 12. Só que 3 mais 4 é 7. Então 3 e o 4 não servem. Também para dar 12, nós temos o 2 vezes 6. 2 vezes 6 são 12. E se eu somar 2 mais 6, é 8. Resolvido então a nossa equação. Então temos que o x1 ele vale 2 e o x2 ele vale 6. Então, resolvido e bem rápido, tá vendo? O aluno, quando ele é bom ali na tabuada, ele consegue fazer isso aqui até mentalmente. Dá para se resolver mentalmente, então, as equações do segundo grau. Claro que eu até coloquei um exemplo no meio ali que não vai ser possível encontrar o valor. Depois eu vou explicar o porquê. Mas vamos chegar lá na letra C. Aqui na letra C eu coloquei, então, 2x ao quadrado mais 4x menos 16, que é igual a zero. Vamos resolver aqui, então, esse terceiro exemplo da mesma forma. Então, primeiro vamos aplicar a fórmula da soma. Soma é menos o b, então vai ficar menos o 4 aqui, ó. O b é o 4, dividido por a. O a é 2. Aqui, então, vai ficar, ó, menos com mais é menos, e 4 dividido por 2 é menos 2. Então, quando eu somar as raízes, eu vou ficar com o valor menos 2. E quando eu multiplicar as raízes, que é o produto, então eu vou pegar ali o valor de C, menos 16, dividido por 2. Menos 16 dividido por 2 é menos 8. Então, eu vou ter que ter dois números que satisfaçam essas duas sentenças, ou seja, quando eu somar as raízes, eu vou ficar com menos 2. E quando eu multiplicar as raízes, eu vou ficar com menos 8. Então, novamente, comece sempre pela multiplicação. É mais fácil você começar pela multiplicação.
Então aqui vamos lá, possíveis valores que multiplicados dá menos 8. Poderia ser menos 1 e 8. Menos 1 vezes menos 8, menos 8. Só que quando eu somar menos 1 mais 8, não vai dar menos 2, vai dar 7. Então não serve, vai tentando encontrar ali valores. 1 vezes 8, 2 vezes 4. Então menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 mais 4 dá 2 positivo. Significa que o negativo tem que ficar no 4. Então já foi descoberto os valores. Então vai ser 2 e menos 4. Então 2 vezes menos 4 é menos 8. E 2 mais menos 4, então se eu fosse resolver aqui eu ia ter que eliminar o parênteses, então ficaria assim, né? Seria 2 mais com menos aqui para eliminar o parênteses ficaria menos 4. Sinais diferentes, nós subtraímos e mantemos o sinal do módulo maior. Então, no caso, fica negativo. Ou você pensa em dinheiro, né? Você tem R$2 e está devendo 4. Se eu der R$2, eu vou pagar? Não, eu vou ficar devendo 2. Então, os valores aí, x1 e x2, é o número 2 e o número menos 4. Resolvido já então. Seguindo então, vamos lá resolver a última. A última aqui eu até coloquei uma situação um pouquinho diferente. Nós temos aqui então a letra D, vamos resolver ela aqui. Nós temos ali x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Note que nem sempre, né, vai ser possível resolver qualquer equação. Não é só porque o A tem 1 que a equação vai ter solução. Lembra que tem aquelas equações que não tem solução. Então vamos lá. A fórmula da soma é menos o B sobre A. Então vai ficar menos, o B é menos 5, dividido por A, 1. Ou seja, a soma vai ser 5 positivo. E o produto é C sobre A. O C ele é 8. Quando eu dividir por 1, eu vou ter 8. Então note que eu preciso encontrar dois números que adicionados vai dar 5. E multiplicados tem que dar 8. Aqui então, gente, você vai tentar aqui várias vezes e não vai conseguir. Mas eu já aconselho o seguinte. Tentou um pouquinho, já faça o delta para ver se a equação ela tem solução ou não. Por exemplo, aqui então, ó, nós temos lá o 1 e o 8. 1 vezes 8, 8. Só que 1 mais 8 é 9. Então 1 e 8 não dá. Para dar 8, 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Só que se eu somar 2 mais 4, dá 6, não dá 5. Então eu já estou num possível valor aí. Eu já tentei 8 e 1, 2 e 4. E não tem mais ali valores para tentar, né? Se eu for ficar tentando um número decimal, às vezes vai até dar certo o número decimal, mas eu vou ter muito trabalho. Então isso aqui é para tentar o aluno resolver ele inicialmente. Se não der, igual esse caso aqui, então aqui dois números multiplicados dá 8, nós só temos essas duas opções, que eu vou até colocar de novo. É 1 vezes 8, que dá 8, e temos o 4 vezes 2, que é 8. E não adianta trocar, tá? 8 vezes 1 é mesmo que 1 vezes 8. Mesma coisa aqui. 4, 2 e 2 e 4. Então, não vou conseguir estabelecer essa relação. Quando isso ocorrer, você não estiver conseguindo encontrar ali o valor, você confere lá o delta. Recordando só o nosso delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então vamos trocar aqui o valor e vamos ver que valor está dando para delta aí, para a gente não estar conseguindo encontrar lá os valores. Então o nosso B aqui é menos 5, B ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1, e o C aqui é 8. Então quando nós resolvermos aqui o delta, vai ficar primeira potência, 5 ao quadrado vai dar 25, menos 5 vezes menos 5 então é mais 25, e 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Isso vai ficar negativo, então menos 32.
Note que o nosso delta ele é negativo. Por quê? 25 menos 32 é menos 7. E quando isso ocorre, gente, então eu até expliquei lá na primeira aula, se vocês não viram, assistam lá as primeiras aulas sobre equações. Quando o nosso delta é negativo, não temos solução para a nossa equação dentro dos números reais. Então, é sem solução. Por isso que você não está conseguindo encontrar aqui os dois números que satisfaçam aqui as duas relações. Porque ela não tem solução. Bom, então é um processo rápido, você consegue fazer ele mental. É mais utilizado quando o A é 1 ou quando o B e C divide por A, você trabalhar com o número inteiro. E no dia a dia ajuda muito, né? Você consegue resolver uma equação bem mais rápido. Então, se você tem aí um exercício com várias questões para fazer, você consegue ir resolvendo rápido aí, então, utilizando soma e produto. Espero que tenha gostado e até a próxima.